Esse assunto aqui, inclusive, é a questão do Alexandre de Moraes, hein? Eu acho que ele encontrou o que não queria, né? Porque parece que o casal que foi pego lá discutindo com ele no aeroporto na Itália é casca de ferida também, viu? Tanto que parece que eles estão indo para cima, né? Como se diz aí no popular. E a defesa do casal investigado por hostilidade ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, no último dia 14, decidiu contratar peritos para atestar a idoneidade do vídeo que registra parte da confusão no aeroporto de Roma. O advogado Ralph Tortima Filho, que defende Roberto Mantovani Filho e Andréia Munarão, diz que a perícia visa evidenciar a ausência de edição na gravação feita por celular. O conteúdo foi entregue por Tortima à Polícia Federal na semana passada. A diligência foi anunciada pela defesa em meio à expectativa da chegada dos vídeos das câmeras de segurança do aeroporto de Roma. Antes de as gravações do aeroporto aportarem na PF em Roma, a defesa dos Mantovani entregou um vídeo aos investigadores. As imagens foram feitas do celular de Alex Zanata Bigotto, que é o genro do Roberto. Segundo o advogado Ralph Tortima Filho, o vídeo mostra o ministro chamando um de seus supostos agressores de bandido. E é esse vídeo que a defesa diz que vai periciar. A estratégia é tentar esvaziar o impacto das suspeitas que cercam os Mantovani e eliminar a versão de que eles agiram com intuito político, o que manteria a investigação no Supremo Tribunal Federal. Tanto o ex-ministro e sua família, como os investigados pela hostilidade, já depuseram a PF. Segundo apurou o Estadão, Moraes destacou que as ofensas a ele dirigidas tinham um viés político e o intuito de constrangê-lo. A PF, Moraes relatou na última segunda-feira que foi chamado de bandido comunista e comprado. E ainda que os supostos agressores o acusaram de ter interferido no pleito eleitoral de 2022, dizendo: você roubou as eleições, você fraudou as urnas. O criminalista, o Tortima Filho, ironizou o teor do depoimento do ministro à Polícia Federal. Ao apontar para o que chamou de curiosa inovação, ele ressaltou que a representação para a abertura do inquérito, Moraes não citou em nenhum momento as frases "você roubou as eleições, você fraudou as urnas". Na primeira versão de Moraes, por meio de representação escrita à cúpula da PF, ainda no dia 14, data do entreveiro em Roma, não houve referência às urnas e nem à eleição. Paulo. Paulo de Jesus, quero ouvi-lo aí. Que caos é esse, hein? Meus amigos, é um caso que chama muito a atenção, né, envolvendo aí alguns aspectos do direito penal bastante interessantes, como a extraterritorialidade, porque o crime aconteceu em Roma, mas ele pode ser decidido aqui no Brasil. É uma questão muito importante que é trazida para o nosso ouvinte aqui, telespectador. Pode, porque é uma conduta delitiva tanto prevista na Itália quanto prevista aqui. Portanto, em se tratando dessa circunstância e brasileiros envolvidos, ele poderá ser julgado e decidido no Brasil. É muito importante que essas imagens venham sem edição, sem recortes, para que seja feita a justiça. Para que você tenha a condenação criminal de alguém, o doutor ministro Alexandre de Moraes sabe tão bem quanto nós, é importante que nós tenhamos não só a materialidade, como a prova da autoria. Então, para que nós tenhamos a materialidade comprovada, não basta apenas, então, somente a palavra da vítima, que no caso ele diz ser. Nós precisamos das imagens do espaço na íntegra, para que nós possamos constatar o que de fato aconteceu. Não é? Ele, em determinado momento do depoimento, a matéria fala que ele descreve que sofreu determinadas condutas, em outro instante ele diz que sofreu outras, então as imagens serão absolutamente esclarecedoras. Eu fico bastante satisfeito de saber que as pessoas que estão envolvidas, aí não vou nem chamar de vítimas ou autores do fato, porque ainda não se tem sequer processo, já está na fase inicial da investigação, estão dispostas a contribuir com a distribuição da justiça, contratando advogados, sugerindo diligências, para que se prove efetivamente se o ministro Alexandre de Moraes foi ou não vítima
de crime, não é? Nós não podemos levar, muito foi noticiado que esses fatos poderiam degringolar num crime contra o Estado Democrático de Direito. Eu achei até curioso, né? Isso só poderia ser se o Alexandre de Moraes tivesse encarnado o Estado Democrático de Direito. Então, ele, como Luís XVI, o Estado sou eu, só se a partir desse momento ele foi trazido a essa condição de corporificação do Estado. Fora isso, ele é um cidadão comum, né? Ministro do STF, tem as suas prerrogativas legais e poderá ser vítima ou praticar crimes como qualquer outro ser humano. Então, nós vamos ter que esperar esse desenrolar da investigação, com os vídeos na íntegra, com a oitiva das testemunhas, para saber se ele foi ou não vítima de crime. Ô, Marcelo, a gente tá vendo que agora, pelo menos até agora, o casal aí que foi o causo da briga, né, vamos dizer assim, como o Paulo falou, eles estão vindo para cima, né, contrataram advogado e parece ser um excelente advogado, um cara antenado, que também não tem medo. O casal está indo nos detalhes, né? Porque vê que o Alexandre de Moraes muitas vezes ganha tudo isso que ele tem conseguido através de detalhes, através de manobras, através de coisas bem eficientes, vamos dizer assim. E o casal parece que comprou a briga também, né? E agora estão até questionando por que não está no processo, no futuro processo, né? Como o doutor falou, essa questão da fala, né, do Alexandre de Moraes. Você roubou as eleições, você fraudou as urnas, que foi o que ele disse, segundo o casal, que foi até no depoimento dele. De repente ele tirou isso. Então é uma coisa que a gente até conversou já aqui no programa, porque isso aí evidenciaria uma falta de prova, né? É mais ou menos isso, doutor Paulo? Ele falando isso, ele vai ter que provar, então vai ter que abrir lá o código das urnas para provar que realmente não é fraudável, enfim, vai ter que vai ter que mostrar que as urnas não são fraudáveis. Então vai entrar naquele critério lá de trás. Você acha que o Alexandre de Moraes pela primeira vez está tomando uma volta, Marcelo? De repente, pode até estar experimentando do próprio veneno, né? Aquele negócio, né? É um mundo redondo, né? Como os terraplanistas aí, a gente não pode nunca duvidar que pode se contradizer em algum momento, né? Então, assim, eu acho estranho, parece que até a oitiva, né, dos Mantovani, acho que esse é o nome da família, né? Ele aconteceu antes do próprio ministro falar, né? Eu não sei se deveria ter sido inverso, né? Quem acusa deveria falar primeiro e depois quem é acusado, não sei, o doutor Paulo, que tem uma expertise na área, poderia até nos ajudar. Mas parece, segundo o que eu vi em algumas reportagens aí, que houve uma inversão até de fato, de oitivas aí, né? Porque senão, como é que você vai falar de algo que você não sabe do que você está sendo acusado, né? Então, assim, tá tudo muito estranho nesse contexto. E você vê, né? Veja quantas narrativas, quantas possibilidades... Narrativas não, né? Quantas possibilidades nós colocamos aqui, tudo por conta de não termos acesso aos vídeos. Se tivéssemos transparência, né? Até porque é uma pessoa pública, né? Que deveria estar ali nos autos, tal, né? Se tivéssemos acesso aos vídeos, teríamos aí uma opinião mais fundamentada, né? Como não temos, né? Jogamos, né? No âmbito das hipóteses, né? E as hipóteses, elas voam, né? Então, é isso, né? Infelizmente, por conta de não ter uma visão clara, né? Ficamos aí nas hipóteses, e as hipóteses podem nos caminhar ao erro ou até mesmo ao acerto. Paulinho, eu gostaria de ouvi-lo também nesse assunto, né? Como é que você analisa essa questão? O Alexandre de Moraes, pela primeira vez, parece que está sendo supostamente enquadrado, é isso? Nossa, Thiago, eu vejo esse entrever aí um monte de narrativas, né? Primeiro falaram que o filho do Alexandre de Moraes tinha sido agredido. A pobre da criancinha tem 26 ou 27 anos. Não é o filhinho que nem a imprensa mostrava, né?
a imprensa mostrava um garotinho aí de 13, 14 anos, 12 anos, que tinha sido agredido, tomado um tapa no rosto, voado óculos. Não é nada disso. O filhinho do Alexandre de Moraes acho que tem uns 26, 27 anos. Já começa daí. Já não é uma criancinha que nem a imprensa mostra. Segundo, foram entrevistar o advogado do casal, tentando vincular ele com bolsonaristas, bolsomínios ou coisa parecida. O advogado quebrou todas as narrativas lá da Globo News, mostrando que eles foram até candidato a prefeito na cidade deles com o apoio do Lula na época. Tem panfletos, né, dele abraçado com o Lula ou coisa parecida. Então, quer dizer, aí já mudaram a narrativa, falando, não, é casal suspeito, né? Eles estavam falando bolsonarista, casal bolsonarista, aí mudaram a narrativa, falaram, casal suspeito de ter ofendido o ministro Alexandre de Moraes. Cara, eu acho estranho, sinceramente falando, de não haver filmagem de câmeras, de celular, né? Eu acho muito estranho. Hoje em dia, você sai aqui, discute aqui na rua, tem um monte de gente te filmando, tem vizinho te filmando, pessoal que passa de carro te filmando. Então, eu acho muito estranho você não ter filmagem de outras pessoas desse entreveiro que aconteceu. Eu acho certíssimo o advogado do casal pedir uma perícia, né? Porque, afinal de contas, já avacalharam a vida desse casal, fizeram busca e apreensão, pegaram os celulares, entraram na casa deles. Parece que também agora iam pedir quebra de sigilo fiscal, de contas. É um absurdo que, se acontecesse uma discussão entre eu e o Marcelinho, o máximo que a gente ia parar ia ser no GCRIM, eu ia pagar com cesta básica, o Marcelinho também, a gente ia acabar pedindo desculpa, essas coisas todas, e mais nada, não aconteceu mais nada. Foi um xingamento, se houve um empurrão, um óculos que caiu no chão, uma coisa parecida. Aí estão fazendo um carnaval, né? Que nem o Dr. Paulo falou, parece que o Alexandre de Moraes encarnou, né, o Estado brasileiro. Ele é a figura do Estado brasileiro. Então, vamos falar outra, é uma palhaçada isso aí.